D&D Despachante. Está precisando de ajuda com licenciamento, transferência, emplacamento, segunda via do certificado do veículo, regulamentação de veículos em geral? A D&D Despachante, equipe altamente qualificada, onde a documentação do seu veículo é tratada com seriedade e profissionalismo. D&D Despachante, em parceria com a Alta Escola do Cabral. D&D Despachante, Rua Juscelino Kubitschek, número 1, Jardim Esperança, Cabo Frio. Telefone 22 2629 9930 ou 99875 3703. ID 35 asterisco 139 asterisco 1407. D&D Despachante. Agradecendo ao Deus Pai Todo-Poderoso, a Nossa Senhora da Aparecida e a você, meu nobre assinante, está no ar o Lugar no Pódio e o seu legado social. Quero agradecer também a todos vocês que nos assistem pelo www.jovemtv.com.br, você que nos assiste pelo nosso blog, cada vez maior a procura do nosso blog fora do Brasil, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Você que nos assiste pelo canal 8, Grande Cabo Frio, canal 9, Grande Jardim Esperança, um beijo no seu coração, muito obrigado, que Deus abençoe você e sua família. Agradecer também a diretoria da Jovem TV, todos os funcionários, e a você, assinante, que é a razão do meu programa. Olha, hoje nós vamos ter o prazer muito grande, hoje pela primeira vez no ano, nós vamos falar do amor exigente. Se tem algum parente ou amigo que está precisando de sua ajuda, no programa de hoje vou apresentar uma palestra acontecida no 12º Congresso Nacional e 4º Congresso Internacional, no mês de julho, em Curitiba, do Amor Exigente, uma palestra imperdível. Mas antes de falar sobre isso, eu quero mandar para vocês essa mensagem do Amor Exigente. Neste mundo conturbado e de ilusão, é preciso caminhar, meus companheiros, romper nossas amarras e grilhões, banir tudo que nos faz prisioneiros. Vamos logo dizer não à violência, vencer toda preguiça e desalento, agir com coerência sem mentiras, fazendo do amor um juramento. Agir com coerência sem mentiras, fazendo do amor um juramento. O amor é exigente, o amor é exigente, o amor é que deve preencher a nossa vida plenamente. O amor é exigente, o amor é exigente, o amor é que deve preencher a nossa vida plenamente. Nossa vida tem sentido, minha gente, quando é aproveitada para o bem. Amar é construir um mundo novo, amar é dar apoio a alguém. Já é hora de abrir novos caminhos e surgir aquela vida inovadora. Foi Deus que nos criou a sua imagem, legando-nos sua força criadora. Foi Deus que nos criou a sua imagem, legando-nos sua força criadora. O amor é exigente, o amor é exigente, o amor é que deve preencher a nossa vida plenamente. O amor é exigente, o amor. Gente,
de amor exigente. Mas, olha, nós não vamos pura e simplesmente falar de amor exigente. Nós vamos apresentar uma palestra fantástica, maravilhosa. Mas, antes disso, eu quero agradecer aos nossos parceiros. Obrigado a Adelício da Angeluz, Ramírez Contabilidade, muito obrigado a toda a família, D&C, Daniela e família, muito obrigado, a D&D Despachante, Carla e Edilan, celulares, um abração, Edilan, estou com saudade de você, cara, vou te procurar. Olha, se você gosta de usar as melhores marcas, as melhores roupas e marcas em Cabo Frio, só encontra na Avém. Avém Modas, você encontra roupa de qualidade e nunca vista em Cabo Frio. A Avém fica na Rua Raul Veiga, número 515, ao lado do Instituto Santa Rosa. O telefone da Avém é 2643-6849, 2643-6849, 98845-7733, 98845-7733. A Angeluz, Davi, a Angeluz Home Center está com até 70% de desconto nos produtos Botafora e estoque. Não deixe de dar uma passadinha na loja de Cabo Frio e conferir o espaço que eles prepararam lá no estacionamento da loja. Mas corra logo antes que o estoque acabe. A Angeluz fica ao lado da rodoviária, na Avenida Central, número 26, no bairro Jardim Excelso. O telefone da Angeluz é 2647-1899. 2647-1899. Angeluz Home Center. Olha, se você está em Cabo Frio passando as férias e gosta de se alimentar bem, vá ao centro de Cabo Frio, você vai comer por excelência e um preço bem do tamanho do seu bolso. Dom Fernandes Gourmet. A Dom Fernandes Gourmet fica na Avenida Assunção, 871, Cabo Frio. O telefone da Dom Fernandes é 2645-2787. 2645-2787. Dom Fernandes Gourmet, a melhor refeição em Cabo Frio, para executivos, refeição de primeiríssima qualidade. Um abraço lá para o meu filhão Zé Francisco, que Deus abençoe você. Abraços também para minha mãe, Dona Rita, beijo, mãe, te amo, tá? Para todos os meus irmãos, irmãs, cunhados, cunhadas, enfim, a toda a família, minhas netas, para a Dona Delmira, para o seu Hélio, para a Glaucilene, para a Carla e para a Laércio, lá no Rio de Janeiro. Um beijo para vocês. Olha, nada muda se você não mudar. Preste bem atenção. Nada muda se você não mudar. Tá bom? Olha, os acessos do nosso blog, nós tivemos, durante a semana, nós tivemos 361 alemães assistindo o nosso programa, 249 brasileiros, 75 israelenses, que surpresa, 67 russos, 33 ucranianos, 32 americanos, 10 poloneses, 8 portugueses, 4 canadenses e 1 francês. Agora, na hora que eu saí de casa, quando eu saí de casa, 80 brasileiros assistiam ao programa, 72 alemães, 33 russos, 32 ucranianos, 9 americanos, 4 poloneses, 2 canadenses, 2 portugueses e 1 espanhol. Um beijo muito especial para você, para a tua família, que Deus abençoe vocês, a gente aqui em Cabo Frio, você assistindo a gente tão longe, que Deus abençoe a todos vocês. Olha, meu caro irmão, eu queria falar com você, meu irmão em Cristo.
Você tem alguma pessoa usuário de droga? Alguma pessoa que está precisando de ajuda? Ou você foi usuário de droga e está precisando de ajuda? Esse programa de hoje é especialmente para você e para essa pessoa querida que tanto passa por dificuldades. Deus trouxe estas mensagens maravilhosas. Preste atenção. São uma palestra sensacional acontecida no Congresso, no 12º Congresso Nacional e 4º Congresso Internacional do Amor Exigente, acontecido em Curitiba. Tenho certeza absoluta, você também vai chorar. Eu falei também, tá? Técnicas de abstinência e prevenção à recaída nas drogas. Eu quero pedir um carinho muito especial. Largue tudo. Largue tudo agora e, se você necessita, assiste. Vamos ver nosso querido Ricardo. E eu verdadeiramente peço muito a Deus para que me ajude a colocar alguma coisa, nem que seja minúscula, na mala de vocês. Que eu possa, de alguma forma, contribuir para que alguma coisa esteja levado na mala de vocês e aqui dentro do coração. Então eu gostaria que vocês lessem esse primeiro slide, porque é assim que eu quero começar a conversar com vocês. Peço a Deus que eu atrapalhe o mínimo possível naquilo que Ele preparou para nós no dia de hoje. É assim que eu quero começar. A gente vai se ajeitando. Eu com o Maurício, a gente vai se entendendo ali, né, Maurício? Beleza. Vamos lá. Técnicas de abstinência e prevenção à recaída. É difícil falar sobre isso, pelo menos, não é que é difícil falar sobre isso, é porque não existe uma receita. Não existe alguma coisa pronta. A gente não consegue, dentro do amor exigente, listar coisas que, olha, faça assim que vai dar certo, ou faça do jeito que eu fiz que vai dar certo. A gente não tem essa receita, porque cada pessoa, ela reage a estímulos, ela reage ao seu entorno, ela reage à condição do uso de forma diferente. Somos únicos. E por isso que o amor exigente, ele trata com muito respeito aquilo que a gente fala assim, faz do jeito que eu fiz. Não, eu sugiro que você possa de repente fazer do jeito que eu fiz, talvez dê certo, talvez não dê, deu para mim, talvez não dê para você, eu não sei. Mas dentro dessa concepção, existe uma coisa que é mais do que certa, que é quase que um jargão, e que parece meio redundante ter que falar isso a todo momento, principalmente para quem está mais tempo no programa, quem está mais tempo no amor exigente, quem está em comunidades terapêuticas. Mas existe pessoas que ainda não tomaram conhecimento daquilo que é importante, pelo menos como jargão, e que faz parte da recuperação para todo mundo, dessas coisas aqui, por exemplo. Quando a gente fala assim, evitar lugar, pessoas e situação, parece meio uma lavagem cerebral. Como é que você faz para ficar limpo? Evita lugares, pessoas e situações. Tudo bem. Por que a gente é obrigado a evitar lugares, pessoas e situações? O que são setores de risco?
sou dependente químico, fazem 20 anos que eu estou limpo do uso das drogas, fui usuário de droga injetável, que é, na verdade, a minha droga de preferência. Como usuário de drogas, cometi todos os abusos e consequências que a droga podia ocasionar. Confesso a vocês que nesses 20 anos passei por momentos próximos à recaída. E um deles foi aqui em Curitiba. A primeira vez que vim para Curitiba, por que eu quero falar isso? Para chegar nesse contexto aqui. A primeira vez que eu vim para Curitiba, atender um cliente que eu tenho aqui perto, que é em Rio Negrinho, Mafra, São Bento do Sul, estava muito frio. E uma época muito séria do meu uso de drogas foi no inverno, onde eu andava de moto, sem camisa, tomando droga injetável, buscando, correndo, fazendo correria e etc., no meio do mato e aquela coisa toda. Quando eu vim para Curitiba a primeira vez, e eu cheguei aqui, duas coisas bateram no meu coração. A primeira, você está sozinho, ninguém está te vendo. Resultado, você pode fazer uso. Ninguém vai saber, Ricardo. Uma outra coisa, o frio, ele potencializou a minha vontade de uso, porque faz parte do meu entorno, eu vivi essa situação. O uso de droga, ele também é comportamental, ele é sensorial, ele faz parte de um contexto todo. Quando uma pessoa fuma cigarro, ela pega o cigarro, ela acende, ela alisa, o jeito dela acender o cigarro, tem todo um processo. Ela bate com o cigarro na mesa, ela bate no maço, ou seja, tem todo um contexto que leva ao uso ou ao procedimento de uso. Quando eu cheguei aqui em Curitiba pela primeira vez, isso deve estar fazendo uns 10 anos, eu acho, veio muito forte essa questão. Primeiro, você está sozinho. Então, sozinho, eu já estou mal acompanhado. É uma verdade, porque eu sou vítima de mim mesmo a todo momento. A todo momento. Outra coisa, o frio me lembrou da droga minha de preferência, que era a droga injetável. E aí veio uma coisa, pode usar que ninguém vai ficar sabendo. Evitar lugares, pessoas e situações é uma coisa verdadeira. Só que é um conhecimento ainda meio que superficial. A gente vai chegar naquilo que eu preparei hoje para a gente tentar ver sobre essas técnicas de abstinência. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, setores de risco, bares, por que um bar é setor de risco? Depende, para um é, para outros não. Mas, por exemplo, você pega a pessoa, ela frequentava bar, ela comprava em bar, ou ela passava pelo bar para fazer uso. Toda vez que eu uso, primeiro eu tomo uma cerveja, depois eu passo na casa de um amigo, depois eu passo na boca, depois a gente faz o uso. Conhecer esse processo, ele faz parte. Então, muitas vezes eu preciso evitar algumas fases. Eu quero parar de usar droga. Evita fases antes do uso. Então, como é que é o seu processo de uso? Eu passo no bar, aí eu peço uma cerveja, aí eu tomo, jogo uma sinuca e depois eu estou usando. Legal. Então, evita algumas fases. Não passa no bar. Não passa em frente. Tem cara que fala assim, Ricardo, mas se eu passar em frente eu entro, parece um imã. Então muda o trajeto. Eu preciso entender que lugares, que situações, vida noturna, amigos que fazem uso da droga compulsivamente ou não, são fatores de risco para mim. Então, por exemplo, um amigo que usa droga, ou junto comigo, ou que usa separadamente, ele é um problema. Por quê? Porque já é difícil dizer não para as minhas vontades. Imagina alguém me oferecendo, é mais difícil ainda. Ou alguém simplesmente me estimulando, vamos usar, não tem problema. E o amigo que não faz o uso, mas que ele é liberal, também não serve para mim.
porque é uma placa em branco. E placas em branco, para mim, não funciona, porque placas em branco me deixam à vontade para fazer o que eu quiser. E eu não posso fazer o que eu quiser. Então, por exemplo, esse meu amigo aqui, ele não faz uso de drogas. Mas ele não liga se eu usar perto dele, ele não tem preconceito se eu uso ou não. Olha, cuidado, porque ele é uma placa em branco, ele não me ajuda em nada. Agora uma pessoa que fala assim, Ricardo, não, por favor, não, comigo não, cara, por favor, legal, ele é um fator de proteção para mim. Eu preciso saber separar exatamente os lugares, as pessoas e situações. Relações conflitantes, né? Uma família disfuncional, tudo são coisas que verdadeiramente eu preciso estar atento. Como vencer os pensamentos compulsivos e obsessivos? A nossa doença, ela se chama compulsividade. Não é à toa que trocamos de drogas ou de compulsividade constantemente. Eu parei de cheirar cocaína, começo a beber. Eu parei de beber, começo a jogar. Eu consegui vencer o vício do jogo, começo a me masturbar. Eu consegui vencer o vício da masturbação, começo a comprar. E não para. Eu vou substituindo coisas. O Leandro, que foi me buscar, um amigo que eu fiz aqui, obrigado, viu, Leandro, por tudo, falou uma coisa que eu gravei e queria usar o que você me falou, quando a gente estava conversando vindo para cá. O Leandro falou assim, Ricardo, eu fui obrigado a tirar algumas coisas da minha vida, por exemplo, a droga. E quando a gente tira algumas coisas da vida, fica um vazio, fica um buraco. E eu precisei preencher com outras coisas. Como lidar com pensamentos compulsivos e obsessivos? Mudando os pensamentos, substituindo eles, colocando outras coisas no lugar. É interessante porque o pensamento compulsivo, ele dura segundos, se você quiser. Se você conseguir substituir. É claro que tudo que eu estou falando aqui é muito mais fácil falar do que fazer. Eu tenho certeza absoluta disso. Porém, a técnica, ela é um exercício nosso. É um exercício que nós devemos começar a praticar através do conhecimento que a gente adquire sobre nós mesmos. Eu não consigo falar para o outro. Primeiro eu preciso olhar para mim, ver as minhas limitações, ver aquilo que verdadeiramente me incomoda, me move, me prejudica, me potencializa, todas as coisas que estão ao meu redor, para que eu possa começar a trabalhar. Mudar um pensamento, ele está ligado diretamente, Leandro, em substituir ele por outra coisa. A escolha do pensamento. O que você quer pensar no lugar? O que você quer fazer? Qual sim ou qual não você quer utilizar? Como prevenir as recaídas? São várias coisas. Seria quase que impossível relatar aqui todas. Mas, principalmente, conhecendo o efeito da droga dentro de você. Principalmente. Nós somos dependente químico, eu sempre gosto de usar uma terminologia, um termômetro. Eu usei esse exemplo para relatar ou para entender a minha agressividade. O termômetro. A gente não vai de 0 a 100 em um segundo, a gente vai esquentando. A gente vai subindo, uma discussão, vai brigando, vai falando, vai se alterando, dá um tapa na mesa e daqui a pouco você está brigando com as pessoas. Eu tenho um problema sério de agressividade, claro que isso já está mais do que trabalhado em mim. Há muitos anos eu faço esse trabalho comigo mesmo. Tenho certeza que todo dependente químico tem problema de agressividade, né? Faz 19 anos que eu estou sentado numa sala de amor exigente e eu ouço isso toda semana.
Mas nós temos um termômetro. Você conhece o seu termômetro? Você sabe que hora que é o momento de você sair do jogo? Ou você fica insistindo até que o termômetro suba a um ponto que não dá mais para controlar? Prevenir a recaída é mais ou menos entender esse termômetro. A gente recai semanas, dias, horas antes do uso. Porque eu recaio aqui dentro, eu recaio nos meus pensamentos, eu recaio no meu comportamento, e só depois eu faço uso. Então eu acordo de manhã, eu começo a utilizar os meus pensamentos compulsivos. Desculpa, deixa eu desligar isso aqui. Desculpa, pessoal. Agora sim. Então a gente recai muito antes de fazer o uso da droga. A gente recai aqui dentro, mas é porque eu vou potencializando o meu pensamento. Conhecer as doenças e os seus efeitos em si próprio, isso é fundamental. É uma coisa individual. A gente só faz isso em sala de grupo de apoio. A gente só faz isso ouvindo o outro e se reconhecendo na partilha. A gente só faz isso quando a gente frequenta uma sala de grupo de apoio de coração aberto, verdadeiramente. Eu preciso ouvir o que a droga faz no outro e começar a entender o que ela faz comigo. Porque o discurso primeiro é o seguinte: não, comigo isso não acontece, não, eu não cheguei nessa fase, não, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, a maconha me deixa feliz, me deixa alegre, faz eu transar melhor, faz eu dirigir melhor. Eu tenho uma falsa impressão de que a droga é uma puta de uma coisa ótima para mim. Quando eu sento numa sala de grupo, eu começo a ver aquilo que o outro está passando, eu começo a observar, eu começo a ouvir, eu começo... Resultado, começa a encaixar dentro de mim, em mim também acontece isso. Em mim também acontece tal coisa. Eu começo a entender qual é o efeito da droga em si próprio. Eu preciso começar a entender isso, não é uma regra. É preciso olhar para você. Só que pouquíssimas vezes na vida a gente olha para a gente. Pouquíssimas vezes. A gente costuma olhar para a gente quando alguma coisa não está boa, quando não está certo. Aí a gente faz uma reflexão, dá uma resolvida no caminho, e aí continua de novo esquecendo que a gente existe. Só que o amor exigente nos convida a todo momento a fazer uma reflexão de como é que você está, como é que você é. Olha para você, cara. Dê a oportunidade de te conhecer. Dê a oportunidade de entender quais são os efeitos da droga dentro de você. Eu não estou falando de usar e ficar bêbado, ou por exemplo, de beber e ficar bêbado. Não é desse efeito que eu estou falando. Eu estou falando, por exemplo, de beber e não assumir um papel de pai. Eu estou falando, por exemplo, de beber e não conseguir segurar as rédeas da sua própria vida. É desses efeitos que eu estou falando. Qual é o efeito da droga em você? O que ela está fazendo com você? Então isso é muito importante. Entender o efeito em si próprio. Nós nunca vamos vencer uma batalha se lutarmos de olhos vendados. Com quem que você está lutando? Não sei. Como é que a droga age em você? Eu não sei. Eu simplesmente uso, é legal, é bacana. Não vai dar certo. A gente não vence uma batalha se nós não soubermos com quem a gente está lutando. É muito importante ter essa visão. Fazer uma avaliação minuciosa dos pontos vulneráveis. Tem gente que não gosta, eu já fui em salas de grupo de apoio por esse país afora, e às vezes a gente vai conversar com o pessoal: que droga que você usa? Aí já aconteceu isso, tá? Pergunto pro pessoal: que droga que você usa? Aí a pessoa que eu fiz a pergunta olha para o coordenador, depois olha para mim, olha para o coordenador, olha para mim e não responde. Eu falo: o que foi? Aqui a gente não pode falar sobre isso.
falei, o quê? Não, aqui a gente não pode falar sobre drogas no grupo. É sugerido que não fale. Eu falei, pera um pouquinho. Fala para mim que droga que você usa, cara. Não, aqui não pode falar. Como é que não pode falar? Como é que nós vamos conversar? Você imagina se um cara pratica ou tenta praticar o suicídio, e aí a pessoa, o psicólogo, fala assim, vamos conversar sobre a sua família, vamos conversar sobre essas flores, e deixa o suicídio de lado. Não toca no assunto com o menino, porque não pode. Como é que não pode? Você tem que encarar o problema. Você tem que conversar sobre o seu problema. Se você tem essa postura de olhar e falar, esse assunto a gente não pode lidar, tal coisa a gente não pode conversar, porque vai potencializar sentimentos, desculpa, você não vai se tratar nunca. Se você não chegar no problema, fica difícil. Então, quando eu falo assim, que droga que você usa? Ah, Ricardo, eu uso cocaína. Como você usa? Aí o cara começa a olhar para ele, como é que eu uso? Eu uso em grupo, eu gosto de usar em grupo. Ah, não, eu já gosto de usar sozinho. Eu gosto de usar de manhã, eu gosto de usar à tarde, eu gosto de usar à noite. Eu uso o dia inteiro, eu uso quando eu acordo. Você precisa começar a esmiuçar todo o comportamento. Porque muitas vezes parar de usar droga é você mudar uma fase aqui no começo. O meu objetivo final é usar droga, mas eu vou ter que mudar uma fase aqui no começo. Por exemplo, eu saio de casa, a primeira coisa que eu faço é passar na boca. Aí eu compro um papelote de maconha e vou até a árvore ali da esquina, que eu gosto de fumar embaixo da árvore, numa sombra, vendo a paisagem. Aí depois eu fumo, depois eu vou trabalhar, Ricardo. Sabe como que é a técnica que eu uso com os meus meninos? Muda uma fase, cara. Você acordou de manhã? Não passa na árvore. Não passa na árvore. Vai direto, cara. Eu não estou falando para ele parar de usar droga, eu estou falando para ele parar de mudar, de viver o contexto doentio que ele estava vivendo. Mas para isso a gente precisa conversar. Ricardo, eu recaio toda vez que eu encontro você. Então, por favor, meu amigo, não me encontre mais. Tenta ficar um dia sem me ver. Sabe, faz uma meta de, por exemplo, naquele dia, fazer diferente, para ver se você consegue. Porque às vezes a gente fala assim, nós não somos capazes de parar de usar droga. Mas é porque você não consegue olhar o ciclo vicioso que você está. É importante mudar o ciclo vicioso, senão não vai conseguir mesmo. Fazendo as mesmas coisas sempre, você não vai ter resultado diferente. É preciso conversar sobre o contexto que leva esse jovem ao uso. É muito importante, porque talvez você consiga mudar passos do processo de recaída, e isso já vai fazendo uma diferença. É importante isso. Então, quando se fala assim, eu quero saber todos os detalhes. Não é porque tem gente que fala assim, nossa, falar de droga me dá vontade. Depende do jeito que você pensa sobre a droga. Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Porque é claro que droga não é igual tomar um soco na cara. Usar droga é gostoso. Nos primeiros segundos. Depois, quando a gente faz uso abusivo da droga, depois é muito pior do que tomar um soco na cara. E é interessante porque a gente usa a droga chorando, muitas vezes. Porque a gente não quer mais. Porque a gente não quer mais sofrer. Mas a gente usa a droga chorando, mas usa. É um processo doentio que está me matando e eu ainda estou fazendo. Está me matando e eu ainda estou fazendo. Mas a gente leva um tempo para perceber o quanto é dolorido usar droga. E muitas vezes na nossa recuperação, a gente esquece da dor e começa a lembrar do prazer que ela dava, porque ela dá prazer também. Nós não podemos ser demagogos ao ponto de imaginar que droga não dá prazer. Ela dá prazer. Só que o desprazer é muito maior. Só que eu tenho
às vezes, dificuldade de lembrar do desprazer. E aí eu fico potencializando dentro dos meus pensamentos compulsivos, obsessivos, só o prazer. Me leva à recaída. Afastar-se de tais situações. Quais situações? As situações que são situações de risco, de todos os aspectos. Todos os aspectos. Desde de um caminho que você faz para ir ao trabalho, desde um amigo que é um amigo placa branca, desde uma pessoa que faz uso ainda da droga e não está no processo de recuperação, desde o primeiro gole de cerveja. Se você não entende o efeito da droga em si próprio, é tão nítido esse negócio, porque assim, é claro que para algumas pessoas ainda não, para outras isso já está mais do que maçante. A questão da relação álcool e droga. Ah, mas Ricardo, eu não posso é cocaína, cara, mas cerveja eu posso. Beleza. Se você não entender o efeito do álcool em si próprio, meu amigo, você nunca vai parar de cheirar cocaína. Porque é importante entender isso. Mas eu não tenho problema com álcool? Sim, mas é importante entender o efeito da droga em si próprio. Ela muda o seu raciocínio crítico, vai fazer com que você caia. Eu preciso entender o que acontece comigo, mas e com o outro? Com o outro não interessa. Com o outro não importa, eu preciso olhar para mim. Eu preciso fazer uma autoavaliação. Isso é muito importante. Afastar-se de tais situações. Quais? Todas aquelas que levam. Qual que leva? Eu não sei, tem que fazer uma avaliação. Tem que se olhar, tem que se ver, tem que sentar e tentar buscar esse autoconhecimento todos os dias. Porque isso vai mudando também. É tão interessante porque a gente pode ser vítima da gente mesmo através que a gente simula o uso de drogas para os outros. A gente simula, porque nós somos simuladores, para a sociedade inteira, para que a gente possa fazer uso. Mas a gente também simula o nosso tratamento. A gente também tenta burlir o nosso tratamento. A gente tenta se convencer de que aquilo é certo, mas no fundo você vai recair. Porque você é vítima de você mesmo, do seu próprio cérebro. É mais ou menos a questão da comida. É você se permitir não fazer regime hoje. Ou você está com tanta fome, você se colocou num propósito de fazer regime, aí você olha para o prato e você fala, não, eu não vou comer. E de repente você fala assim, quer saber? Dane-se, eu vou comer. E aí você come um prato inteiro. Ou seja, você negociou com você mesmo. E você cai. Substituir fator de risco por fator de proteção. Aquele mesmo slide inicial que a gente fala assim, evitar pessoas, situações e lugares, é fator de risco. E ele pode ser fator de proteção. Lugares, pessoas e situação. Durante muito tempo, eu usei das pessoas para me beneficiar da minha recuperação. Eu estou falando um usar cristão, tá? Não é um usar, tipo assim, ter as coisas e usar as pessoas, não. É um usar cristão, usar ao meu benefício próprio para que eu pudesse ficar em pé. Como é que eu fazia isso? As pessoas nem sabiam que estavam me ajudando. Mas, por exemplo, eu ia viajar, eu ia fazer alguma coisa que sozinho eu já estou mal acompanhado e que sozinho era muito fácil de eu recair e que sozinho eu faria, com certeza, coisas que eu não queria fazer. Eu falava, o que você vai fazer hoje à tarde? Não, estou de boa, Ricardo, quer ir comigo em tal lugar? Vou. Mas não era uma pessoa placa branca, era uma pessoa que eu não podia fazer perto dela. É uma pessoa que me ama e que ama a si próprio. E aí essa pessoa ia comigo, a gente ia conversando, eu trabalhava, eu fazia, eu acontecia e voltava, e meu dia tinha passado. Eu tinha conseguido. Ela nem sabe que ela foi um anjo na minha vida, mas ela foi. Se você... Se você não entender o efeito da droga em si próprio, você não vai conseguir buscar ajuda.
Sozinho eu não posso andar? Ótimo. Então, chama alguém. Chama alguém para te ajudar. Ele vai ser um anjo da guarda. Ele vai ser um amigo. É o seu grupo de apoio. É a extensão do seu grupo de apoio. Grupo de apoio não é só aquela horinha, uma vez por semana, não. É a extensão do seu grupo de apoio. Substituir fator de risco por fator de proteção. Escolha os lugares que você vai frequentar. Pensa antes de ir. Entenda que determinadas coisas não fazem bem para você. E é interessante conhecer o efeito da droga em si próprio, porque eu posso dar um exemplo assim para você. Do mesmo jeito que o frio me lembra de drogas, para outra pessoa pode ser uma luz escura. Por exemplo, um pub, um barzinho, um negócio. Era a vida dele. Ele realizava o uso de droga dentro de um barzinho. Então, quando ele vai num barzinho irlandês, por exemplo, e ele já está recuperado, quando ele chega naquele ambiente, uma luz mais baixa, um rock tocando, uma paisagem mais escura, imediatamente renasce dentro dele, acende dentro dele um desejo. E se esse desejo for alimentado, Leandro, poxa, é a potencialização do pensamento sobre o uso. Eu começo a pensar, eu começo a pensar, eu começo a pensar, logo eu estou usando. Eu preciso evitar lugares de barzinho, de luz escura? Eu não sei, cara. Eu não sei, eu não conheço você. Eu preciso me conhecer. O que eu preciso evitar? Eu preciso evitar determinadas pessoas? Eu preciso evitar determinadas situações? Você quer ver uma coisa, gente? Eu gosto muito de fazer a comparação da comida, porque a comida ela é muito parecida com o uso da droga. Apesar de que a comida é uma necessidade para a nossa subsistência. Mas ela mexe com o nosso físico e com o nosso psíquico e dá prazer. É um negócio interessante, mas pode ser uma causa de morte na nossa vida, ou uma causa de desgosto, ou uma causa de saúde também. Mas, por exemplo, imagina você, quando você está sem almoço, não sou só eu, né? Sem almoço, isso já me confortou, que não sou só eu. E você está fazendo outras coisas, você tem os seus afazeres. Passa desapercebido a questão do almoço. Você está correndo com outras coisas, é substituir, Leandro, o meu pensamento compulsivo na droga, a questão do almoço, com outras coisas. Puxa, eu tenho que arrumar isso aqui, tenho que fazer esse congresso, tenho que fazer tal, e não sei o quê. Resultado, passou, o almoço passou. Quantas vezes na nossa vida, principalmente na vida de hoje, o nosso cotidiano é tão corrido, que quando você olha, tipo, são 3 horas da tarde, você fala assim, nossa, eu nem almocei ainda. Diante dos nossos afazeres. Agora, nessa mesma situação, você está nessa mesma situação e de repente você vê na televisão uma propaganda de alguém se alimentando, um lanche, uma comida gostosa, suculenta, tal. Você imediatamente lembra ou é levado a lembrar o seguinte: escuta, eu estou com fome. Nossa, agora deu fome, agora eu quero comer. Você não estava pensando nisso. Ou se você está caminhando numa rua, não sei o que, tá, e você passa por um restaurante e sente um cheiro gostoso e fala, nossa, agora deu fome. Gente, é o seu entorno fazendo parte da sua recaída. Eu estou dando exemplo da comida porque isso acontece comigo e com você. Agora a questão da droga só acontece com quem usa, viu? Então com vocês não tem problema de nossa, senti um cheiro, eu vou cheirar cocaína, senti frio, eu vou tomar droga injetável. Não. Mas para quem é dependente químico, tem outros fatores que levam à recaída. O que eu estou querendo dizer é isso. Eu não estava pensando em comida, mas ao sentir o cheiro, me deu vontade. E agora eu estou com fome, e agora eu quero. Será que evitar lugares, situações e pessoas é importante? Porque caso contrário, você vai sentir o cheiro e vai acender o desejo de uso. Cuidado. Não é brincadeira o que eu estou falando. Eu estou falando de coisas que acontecem aqui dentro. Aqui dentro é importante conhecer a droga e os seus efeitos em si próprio.
é importante. Adicionar em suas atividades hábitos saudáveis, como caminhada em trilha. Agora é uma coisa pessoal de quem é usuário de drogas. Vou pedir licença para vocês. Por quê? Eu nunca vi um dependente químico que não gostasse dessas coisas que estão aí, mas a gente esqueceu que elas existiam. Na verdade, a gente esqueceu que existia uma vida para se viver. Porque a gente ficou envolvido com a droga o tempo todo, e o tempo todo pensando no uso, e eu esqueci que tinha coisas importantes e prazerosas para eu fazer, que não era o uso de drogas, e sim outras coisas. Substituir em suas atividades, adicionar em suas atividades hábitos saudáveis. Caminhadas em trilhas e esporte em equipe. A gente tem que lembrar isso para os nossos dependentes químicos, porque eles esqueceram. Na verdade, eles esqueceram deles mesmos. Tem gente que a gente às vezes conversa lá no grupo e fala assim, cara, o que você gosta de fazer? Ele falou, nem sei mais, cara. Eu nem sei mais o que eu gosto de fazer. Na verdade, eu não gosto de fazer mais nada. Eu só gosto de usar droga. Só que é um prazer para a gente poder estar em contato com a natureza. Começar a ver a maravilha da natureza. Estar junto de pessoas, esportes que desafiam. Descer um rio, navegar, uma boia, um caiaque, de qualquer jeito. Colocar o pé na água, de qualquer jeito, a pé. Tudo que está voltado a desafio para o dependente químico é legal. A gente estava conversando com o Fernando, com a Márcia, com a Dani estava junto, há um tempo atrás lá no Sotania, sobre como é que vai ser o curso de jovens, né, o curso nacional, e a gente estava pensando em fazer um acampamento, talvez. Acampamento. Existe acampamento da Canção Nova, acampamento, o jovem gosta disso. Não precisa ser um hotel 5 estrelas. Pode ser um acampamento, fazer uma fogueira, fazer um arroz tropeiro, sei lá o que, todo mundo colabora, já faz uma dinâmica de grupo ali, trabalhando, está mais barato e está todo mundo junto, envolvido. Nós gostamos disso. Só que a gente precisa lembrar que isso existe. Porque com o uso da droga a gente acabou esquecendo. Música, arte, teatro, cuidar e passear com animais. É interessante, né? Esse cuidar e passear com animais. Porque muitas vezes na minha vida eu fui colocado de lado, ou fui até pelos usuários de droga. Quando a gente faz uso de droga injetável, coisa que nem se vê hoje, graças a Deus, é bem pior, na verdade, do que usar crack. Porque o crack, ele transforma o ser humano, claro, naquele estereótipo do usuário, e a droga injetável é a mesma coisa, só que a droga injetável é invasiva, você se machuca, você se fere, você fica sangrando, você precisa de uma seringa, de água, de agulha, de acertar a sua veia. Você está louco, você não acerta a sua veia, você se detona inteiro. É feio de ver. Até para quem usa drogas, eles tinham medo de andar comigo. Pela contaminação, por causa de doença, por causa do jeito que eu ficava. Depois do uso, do tanto que você fica fora de si, do tanto que você quer a droga de novo, você faz qualquer coisa para conseguir. E muitas vezes eu fui evitado. Olha, não traga o Ricardo aqui não. Olha, não convide o Ricardo, porque primeiro que ele só vai causar problemas. Não ande com o Ricardo, não faça isso com o Ricardo, não deixe o Ricardo sozinho que ele vai roubar essa bolsa, etc, etc, etc. E é gozado, né? Porque a gente vai criando um negócio dentro da gente. A dona Liane falou um negócio interessante. Dá licença um pouquinho. A
dona Liane falou uma coisa interessante, você vai colocando na cabeça da criança o que ela é. Você é feio, você é orelhudo, você é isso e aquilo. E eu fui colocando na minha cabeça o que eu era. E gozado que o animal, quando você cuida de animal, o animal não tem preconceito com você, não importa quem você é. Tanto é que a gente vê um monte de andantes, andarilho, né? E aquele cachorrinho está ali com ele, é o melhor amigo dele, é parceiro dele, não sai por nada. Você pode oferecer uma casa, comida, ração da top, ele está ali com o rapaz ali passando fome junto com ele. Você acaba desenvolvendo no seu coração a questão do animal, de você cuidar do animal, de você conseguir trocar carinho. Talvez seja a primeira forma sincera de você trocar carinho. A gente esquece da gente, a gente não consegue amar a gente, então é claro que eu não amo minha mãe, eu não amo meu pai, eu não amo a minha esposa, o meu filho, a minha filha, a minha namorada, o meu namorado, é claro, eu esqueço de mim. Como é que eu posso dar para os outros se eu não tenho nada? Talvez o animal seja a primeira troca. Isso é muito importante. Cuidar de alguma coisa. Nós, dependentes químicos, precisamos disso. Também é um fator de proteção. A voz de balão é bom. O tratamento ele é multidisciplinar. Devemos utilizar todas as ferramentas possíveis. Religiosidade, grupo de apoio, uma família funcional, psiquiatra, psicólogo, terapeutas, internações, fatores de proteção. Tudo é utilizado. Tudo. É claro que, ele precisa de psiquiatra? Eu não sei. Mas psiquiatra trata com remédio, Ricardo. Eu não sei. Se for o caso para ele, remédio que vá, porque o remédio foi feito para ajudar. É claro que nós temos que tomar cuidado, porque temos uma propensão a você se tornar dependente de outras coisas, e também pode ser do remédio, mas um remédio bem ministrado, bem prescrito, com um profissional sério, ele ajuda. Ele não atrapalha, não. Não pode ser uma prescrição solta, uma prescrição de qualquer pessoa. Um profissional correto, um profissional que entenda que ele é um dependente químico. Não é qualquer profissional, mas é utilizável, faz parte da recuperação. Não tenha preconceito de buscar, só amor exigente. O amor exigente salvou a minha vida. Eu tenho certeza que salvou a vida de muita gente. Mas existem outras ferramentas junto com o amor exigente que deve ser praticada. E aí está alguma delas. É importante. Eu só vou no amor exigente. Vá buscar outras coisas também. É muito importante. Você fica vazio de espiritualidade, não é bom. Eu coloco assim como as 3 coisas mais importantes para a minha recuperação: Deus, grupo de apoio e família. Por que eu coloco a família por último? Porque a família nem sempre é uma família que ajuda. Deus, grupo de apoio e família. Desejos e tentações, físico e mental, não é brincadeira. Vou voltar ao exemplo da comida. Tem pessoas que ainda não entendem o tanto que é difícil parar de usar drogas. É igualzinho parar de comer. É igualzinho para quem quer fazer regime. É igualzinho. Então, quando você usa droga, você desenvolve, eu não estou falando do uso experimental, eu estou falando da dependência química. Eu estou falando de quando você se torna dependente químico, ou seja, que você então se tornou um doente, a 4ª fase do uso, né? Porque o uso se divide em 4 fases. A primeira é a experimentação, a segunda é o uso eventual, a terceira é o uso abusivo, e só então a 4ª é a dependência química. O seu físico necessita da droga. O seu psíquico luta para que você faça o uso, mesmo às vezes entendendo que está te fazendo mal. Por isso que muitas vezes eu usei chorando. Quando você está um pouquinho acima do peso, e você fala assim, eu vou fazer um regime, eu não vou comer. O que o seu físico fala para você?
A primeira coisa, quando começa a dar fome, a sua barriga começa a roncar. É o seu físico falando, é físico. Aí você olha no espelho e fala, eu não vou me alimentar, porque eu tô gordo, estou acima do peso, eu preciso emagrecer, não é possível que eu não consiga emagrecer. E eu não vou comer, e você insiste nisso. O seu físico dá uma mensagem um pouco mais forte, porque só o roncar de barriga já não está funcionando. Para te convencer a comer, ele dá uma mensagem um pouco mais forte. Por exemplo, uma tontura, uma dor de cabeça. E aí você fala assim, nossa, eu estou tonto, eu estou com dor de cabeça. E as pessoas, você comeu? Não, você precisa almoçar, você precisa comer, você vai desmaiar. É a terceira fase do negócio, você vai desmaiar, se você não comer. Aí chega uma hora que mesmo o seu cérebro falando, nossa, eu estou gordo, e o seu físico falando, você precisa comer, mas eu estou gordo, mas você precisa comer, você vai desmaiar, você está com tontura, não sei o quê. Chega uma hora que você abre a geladeira e fala assim, dane-se, eu vou comer. E eu deixo o regime para o dia seguinte. Ou principalmente quando eu acabo de comer, olha que interessante que é isso. Eu acabo de comer e a questão da saciação, de você se sentir saciado, né? Do saciamento da alimentação, você acabou de comer, você está satisfeito, fala, primeira coisa, nossa, eu não devia ter comido tanto. É a primeira coisa que vem, né? Nossa, eu não devia ter comido tanto. Vou começar a fazer um regime. E você fala de novo, você se compromete de novo com isso. Vou começar, amanhã eu faço, hoje à noite eu não janto, hoje à noite eu não janto. Enquanto você está satisfeito, é muito fácil falar não para você mesmo. Mas eu quero ver, depois de 5 horas que você almoçou, se esse discurso de à noite eu não janto, se ele permanece. Você vai se convencendo do contrário novamente. E aí você entra com uma luta entre a razão e a vontade e o desejo e aquilo que você sabe que é certo com aquilo que você quer. E muitas vezes, você sabendo que é certo, não usar, você faz o uso porque é o que você quer. É mais forte, porque o seu físico e o seu psíquico necessitam dessa porcaria chamada droga. Da mesma forma que necessita da comida. Não o tanto que a gente come, mas necessita, né? A gente poderia comer. É uma pena, mas está no finalzinho já da palestra. Está faltando aí 5 minutinhos no máximo, aonde vem o choro do meu amigo Ricardo, do nosso amigo Ricardo, mas tenho certeza que vai te ajudar muito. Essa palestra é fantástica. Se você está assistindo o nosso programa, chegou agora, não deixe, não perca as reprises. Essa palestra vai te ensinar muito a ajudar o próximo. E se você está em abstinência e uso de droga, também vai te ajudar muito. Assista, ou então entre no nosso blog. Logo, logo, essa palestra vai estar lá. O lugar no pódio e o seu legado social.blogspot.com.br. É facílimo. O nome do nosso programa, O Lugar no Pódio e o seu legado social.blogspot.com.br. Se você botar O Lugar no Pódio, joga no Google, já vai entrar direto lá. Você viu lá? A primeira coisa que Ricardo fala, sozinho, você está mal acompanhado. Então, meu irmão, se você faz uso de droga, procure ajuda, é o mínimo. Este presente é um presente da Jovem TV e do nosso programa para você. Tenho certeza que, depois dessa palestra, muita coisa vai mudar na sua vida. Quero agradecer de coração a todos vocês e agradecer a Deus por ter estado presente nessa palestra. Agora, nós temos mais 18 palestras dessas aí para apresentar para vocês durante esse ano de 2016. Tá? Agradecendo ao Deus Pai Todo-Poderoso, a Nossa Senhora da Aparecida e a você, meu novo assinante, eu quero dizer que o Lugar no Pódio e o seu legado social vai ao ar todas as terças-feiras,
de 3h30 às 4h30 da tarde. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até terça, se Deus quiser. D&D Despachante. Está precisando de ajuda com licenciamento, transferência, emplacamento, segunda via do certificado do veículo, regulamentação de veículos em geral? A D&D Despachante, equipe altamente qualificada, onde a documentação do seu veículo é tratada com seriedade e profissionalismo. D&D Despachante, em parceria com a Alta Escola do Cabral. D&D Despachante, Rua Juscelino Kubitschek, número 1, Jardim Esperança, Cabo Frio. Telefone 22 2629 9930 ou 998753703, ID 35*139*1407. D&D Despachante.